O gráfico abaixo representa a variação de temperatura observada ao se aquecer uma substância A durante cerca de 80 minutos. Então, aqui, cada quadradinho vai representar 10 minutos, né? A gente tem aqui o tempo em minuto vezes 10, ou seja, você pega aqui 0 vezes 10, nada. Aqui tem 1 vezes 10, então 10 minutos e assim vai, beleza? Aqui, né, como eu falei, esse daqui é uma substância pura, tá? Caracteriza. Porque ele tem essa parte aqui constante, e essa aqui também, né? O ponto de fusão e o ponto de evaporação constante. No caso aqui é ponto de fusão aqui, né? De evaporação. Enfim, daí tem aqui a primeira pergunta, né? Qual é a faixa de temperatura em que a substância A permanece sólida? Bem, eu coloquei aqui, né? A substância A permanece sólida quando ocorre, somente sólida quando ocorre o aumento de temperatura no sistema, né? Então, o que eu estou falando aqui? A gente está vendo aqui a temperatura, né? Daí a gente começa a fornecer energia para essa substância A. Então, ela começa a aumentar aqui de temperatura, né? A subir aqui, né? Certinho aqui. Ela está subindo de temperatura, certo? E aqui a gente só tem a substância sólida. Vamos supor, ela está com uma temperatura... Aqui a gente pode ver, né? Ela está indo de 10 graus para 20 graus Celsius. Ela está se esquentando até chegar no ponto de fusão dela, que é onde vai ter... ocorreu o processo de mudança de estado sólido, né? Ou seja, enquanto a gente não chega no nosso ponto de fusão, a substância ela continua recebendo energia, aumentando a temperatura, né? Daí, quando ela chega na temperatura dela, ela começa a ter a mudança, né? Chega no ponto de fusão aqui, né? No caso, no ponto de fusão. Então, aqui, a temperatura, mesmo, a gente vai continuar dando energia para a substância, tá? Só que, em vez dela aumentar a temperatura dela, ela vai usar essa energia para mudar de estado. Ou seja, ela está indo do estado sólido aqui para o estado gasoso. Então, é isso que eu pus, né? Que é somente sólido na temperatura de 10 a 20 graus Celsius. Daí, porém, quando a temperatura fica constante na troca de estado, ainda a gente tem a coexistência, né? Coexistência é quando duas coisas existem ao mesmo tempo. Do líquido e do sólido. Então, né, ele pergunta que a substância ela permanece sólida. Ela permanece sólida mesmo tendo um pontinho sólido lá, ela permanece sólida. Então, até o final da mudança. Aqui, então. Até essa mudança aqui, ó. Daqui, a partir daqui, ela está toda líquida. Daqui a gente vai fornecer energia para ela, continuar fornecendo energia para ela vai aumentar, escreve aí. Ela vai aumentar a temperatura, né? Daqui a gente está vendo que passou um tempo aqui daqui até aqui também, né? Ela vai aumentar a temperatura dela e quando ela chegar nesse ponto aqui, que é o ponto de evaporação, ou ponto de ebulição, né? Que é o de cima, ela vai manter a temperatura dela. Por quê? A energia que ela tem agora, ela vai usar para fazer a mudança de estado. Beleza? Aí, a gente tem aqui a letra B. Qual é a faixa de temperatura em que a substância permanece líquida? Então, ó, aqui já tem, né? Que é essa faixa aqui, ó. Porque nesses dois pontos aqui, mesmo que a gente tenha aqui o sólido, o líquido, e aqui o líquido mais o gás, a gente vai ter líquido aqui, né? Ela vai permanecer líquida durante essa passagem aqui, de sólido para líquido, que acontece no ponto de fusão, que é 20 graus, até esse ponto aqui, que não tiver mais nenhum gás, né? Mais nenhum líquido, ela vai permanecer até esse pontinho aqui, um pouco antes daqui, ela vai permanecer até um pouco de líquido ainda.
A partir daqui, não mais, né? Só vai ser gás. Ela vai permanecer. Então, na temperatura entre 20 graus Celsius e 40 graus Celsius, que é esse intervalo aqui, ó. Ok, esse daqui. Esse intervalo aqui está caracterizando essa parte aqui, tá? E qual é a temperatura de ebulição da substância A? Né? Que é o palhacinho, né? Da questão 1, o palhacinho é que é fácil, tá? Você vê que se ela já teve um estado aqui constante, que ela ficou, teve uma passagem de sólido para líquido, a outra passagem aqui constante, aqui, que é a mudança de estado, é líquido para gasoso. Né? E a gente já sabe que isso vai acontecer com um nível maior de energia, né? Então, nível maior de energia, vocês podem pensar também em aumento de temperatura, tá? Aqui da substância. Aqui é sempre a temperatura da substância. Aqui. Sempre a gente está vendo a substância. Esse é o gráfico da substância A. Tá? Então, aqui, ó, que eu falei para vocês, vocês estão aumentando a energia assim, tipo, você fornece energia para a substância, ela aumenta de 10 graus para 20 graus Celsius. Daí acontece o estado, a mudança de estado. Ela permanece constante, que ela vai usar energia para trocar de estado. Ela trocou de estado, chegou no outro, só tem o outro, ela vai usar essa energia, vai receber mais energia, então ela vai se aquecer mais, então ela vai ficar com 30 graus, 40 graus. Daqui ela chega no ponto de ebulição dela, que é onde ela vai ter a mudança de estado, ela vai usar a energia que a gente dá para, dando para ela, para mudar de estado, né, de líquido para gasoso, e a partir daqui fica o gás, né, só vai subir aqui, vai ficar o gás. Vai, sei lá, até onde a gente conseguir trabalhar com ele. Observe as afirmações abaixo. Aqui a gente tem as partículas que formam, né? As partículas que formam uma substância no estado sólido podem mudar de posição aleatoriamente. Opa! A gente estava falando aqui. A gente falou que as moléculas aqui, elas vibram, certo? Mas elas não ficam mudando de posição, né? Então é mentira. Para a gente poder ter essa movimentação aleatória dos átomos ou da molécula, a gente precisa ter um nível de energia maior. Ou seja, a gente precisa estar em outro estado, né? Basta a gente verificar, né? A água a gente consegue, né? Igual ali, ela escorre, ela flui de uma maneira melhor. Um sólido não. Então quer dizer que ele fica rígido, né? No mesmo lugar sempre. Então aqui, né? Falso. 2. As partículas que formam uma substância no estado líquido estão agrupadas e organizadas no retículo cristalino. Retículo cristalino, a gente não falou nada disso, né? Mas assim, o retículo cristalino trata muito se eu não me engano, da geometria da molécula, né? Aqui acontece muito mais, vocês vão ver depois, que é em sólidos e no caso dos metais, ou ametais. Preciso dar uma relembrada. Mas enfim, é mais ou menos isso. Por isso que vai acontecer mais em estruturas sólidas, tá? Então, aqui, ó, quando ele fala que uma substância no estado líquido estão agrupadas e organizadas no retículo cristalino, isso daqui também é falso. A gente viu a água, ela, sei lá, aqui é um tetraedro, se não me engano, é uma molécula. Enfim, a gente viu aqui que a água ela tem uma movimentação própria, né? Um líquido, no caso, também, né? Ela tá um aqui, outro aqui, as moléculas, né? Então, não tem como ser agrupado de uma forma organizada. Depois vocês vão ver ligações interatômicas e entre átomos. Daí vocês vão ver os tipos de ligações. Daí vocês vão ver melhor o que é um retículo cristalino. Tranquilo? Daí,
seguindo aqui, né? 3. No estado gasoso, as partículas encontram-se completamente afastadas uma das outras e em movimento desordenado. Opa! Olha, o que a gente viu aqui, né, do gás. Eu lembro que eu falei que ela recebe muita energia, então ela tá doidona. Ela fica tirando para lá e para cá, a partícula, né? Então, isso aqui é verdadeiro, né? No estado gasoso, as partículas encontram-se completamente afastadas uma das outras em movimento desordenado. Sim, né? Elas recebem energia, com essa energia elas começam a se movimentar muito freneticamente, aumenta a energia, elas se separam uma da molécula das outras e ficam no movimento desordenado. Tranquilo? E no quarto aqui, 1 litro de água líquida não sofre alteração de volume ao ser despejado em um recipiente de 5 litros, nas mesmas condições de temperatura e pressão. O que ele está falando? Se a gente pega um balde de água e tem 4 litros de água dentro do balde, a gente derrama no outro balde com uma forma diferente, que tem, sei lá, o primeiro tem 4 litros, né? E o segundo tem 5 litros. Daí ele fala, 1 litro de água não sofre alteração. Não, né? A gente fala que o volume é fixo, o volume fixo, a água só não tem forma fixa, mas o volume fica fixo. Tipo, ela vai mudar só se o imbecil que estiver colocando de uma jarra para outra derramar água, né? Daí ela vai perder um tanto de água, vai diminuir. Mas, fora isso, não. Não é para mudar o tanto de volume que a gente tem. Né? No caso, seria 4 litros. 4 litros numa jarra, a gente coloca numa outra jarra, é para manter esse 4 litros. Beleza? Então, daí aqui é verdadeiro, verdadeiro. Daí a opção que tem, né? 2 e 3, 3 e 4 como verdadeiras é a opção C. A 3. Qual dos seguintes estados é o mais desordenado? Daí ele está falando aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Esse aqui é bonitinho, tá? Daqui a gente tem o eixo, temperatura, no caso, e de tempo. Tzinho, para tempo. Beleza. Daí aqui, vou colocar vermelho agora. Um pouco maior. Então, ó, ele fala assim, a 3, né? Qual dos seguintes estados é o mais desordenado? Daqui a gente vai ter a primeira, ó, letra A, o gás próximo à temperatura de condensação. A gente sabe que a condensação, ela corre do estado gasoso para o estado líquido, igual tá aqui, cadê? Aqui, né? Tá vendo? Condensação, que é onde está no estado gasoso para o estado líquido. Voltemos. Aqui, então, ó, a letra A no gás, no caso, ele está aqui, ó. Próxima temperatura de condensação. A temperatura de condensação é a mesma temperatura de ebulição. A única coisa é que ela está voltando, né? O gás ele está perdendo energia e ele vai transformar em uma água, certo? Então, o ponto mais ou menos onde que está o gás, né, da letra A, está mais ou menos nesse ponto aqui, ó, perto da temperatura de condensação, que é essa daqui, certo? Daí fala assim, ó, o líquido próximo ao ponto de ebulição. Vou fazer o contracor agora. Da letra B, o líquido perto da temperatura de ebulição. Ebulição, daí é essa parte aqui, certo? Que é onde ele vai passar do estado líquido para o estado gasoso.
Só que ele está perto do ponto de ebulição, ele não está no ponto de ebulição. Então, o líquido do ponto B estaria mais ou menos aqui, certo? Vermelho, então. Vermelho não, aqui a gente é amarelo. Daí aqui a gente tem ó, o sólido próximo ao ponto de fusão. O sólido já é sacanagem, né? Perto do ponto de fusão que ele já vai estar aqui, né? Na letra D, ó, o líquido próximo ao ponto de congelação. Também é sacanagem, está falando que vai congelar o negócio. Então, o líquido perto de congelar, ele está perto, aqui, ó, da temperatura de fusão dele. Que ele vai se solidificar, certo? Então, o líquido perto, mais ou menos, ele está aqui mais ou menos nesse ponto aqui. Lembrando que isso aqui é um gráfico, tá, gente? Esses pontos que eu estou marcando aqui é mais ou menos a temperatura onde ele se encontra, tá? Aqui, ó, mais ou menos. E aqui na letra E é o sólido quando ele está sublimado. Que é aqui, ó. Sublimação é do sólido perto do gasoso. Ele está falando aqui que o sólido, quando está sublimado. Ah, não, sublimando, né? Então ele pode estar aqui também. Nesse ponto. Está passando de sólido para gasoso. Seria nesse ponto. Ah, então tá certo mesmo. Oxi. É no gás próximo à temperatura de condensação. Porque ele ainda aqui, ó, ele está num nível de maior energia. Tá vendo? Do que esse daqui, vamos supor que ele fala do estado sólido para sublimando, né? Seria mais ou menos um ponto aqui. Com base na curva de aquecimento, que é essa curva que a gente fez, né, o gráfico, tente explicar por que em leiteiras com sistemas de banho-maria é quando a gente coloca, né, uma água para ferver junto para aquecer, né, o recipiente que a gente põe o leite, no caso, né? Aquelas que assobiam quando aquecidas, o leite não derrama, certo? E é aqui, ó, que eu coloquei, né, no caso. Com base na curva de aquecimento, o leite não derrama quando aquecido, pois ele está em banho-maria com a água. Assim, quando a água chega em sua temperatura de ebulição, que é onde a água começa a evaporar, certo? Ela permanece com sua temperatura constante e a leiteira apita. Então, a gente está aquecendo, né, o leite por banho-maria, usando a água. Daí a água, ela aquece. Ela chega a 100 graus Celsius. Daí, quando ela chega a 100 graus Celsius, a leiteira começa a apitar. O leite não derrama porque ele é um líquido diferente do que a água, certo? Então, a gente vê que a água já chegou a 100 graus Celsius, vai esquentando o leite, mas o leite em si ele não chega a nossa temperatura lá de onde a gente tem aquele de o leite derrama, entendeu? Daí a gente tem aqui, ó, o ponto de fusão do ouro é 1064 graus Celsius e o do rubi é 254 graus Celsius. Após o incêndio, foram encontrados os restos de um anel feito de ouro e de rubi. O ouro estava todo deformado, pois derreteu durante o incêndio, mas a rubi mantinha seu formato original. O que se pode afirmar, sobre a temperatura das chamas durante o incêndio? Justifica a sua resposta. Então, aqui a gente tem duas coisas que a gente tem que prestar atenção, tá? Que é o ouro estava todo deformado e o rubi mantinha seu formato original, né? Para o ouro se deformar, então o incêndio ultrapassou o ponto de fusão dele, certo? Porque daí ele começa a derreter. Então, passou de 1064 graus Celsius. Só que o Rubi aqui, ele falou que ele manteve o seu formato original. Então, não aconteceu nada com o Rubi. Ele deve ter aquecido, logicamente. Mas, assim, ele não aconteceu nada. Ele continuou no seu estado original, né, no mesmo estado. Ou seja, não chegou as chamas durante o incêndio, ela não chegou também no ponto de fusão da Rubi. Então,
a chama deve ter ficado entre 1064 e um pouco menor que 2054. Beleza? É o que eu coloquei aqui, ó. Sabendo que a temperatura de fusão é a passagem da matéria do estado sólido para o estado líquido, e sabendo que as temperaturas de fusão do ouro e do rubi são de 1064 graus e 2054 graus Celsius nos dois, respectivamente, e que o ouro é derretido e o rubi não, podemos afirmar que a temperatura do incêndio está no intervalo de 1064 graus e menor, ou seja, tipo aqui, se fosse uma simbologia matemática, tá? Eu colocarei que seria mais ou menos assim, ó. Graus Celsius, que é o intervalo, né? Aqui, né? Aqui a gente tem o ouro e o rubi, né? Eu considerei os dois como substâncias puras, tá? Que vai acontecer isso daqui certinho, né? No caso. Então, ó, aqui a gente vai ter o ponto de fusão do ouro e aqui a gente vai ter o ponto de fusão do rubi. Aqui, ó, opa, ali seria isso aqui, menor ou igual, né? Aqui, ó, vamos analisar primeiro o ouro, tá? A gente pega o ouro, quer dizer, o ouro ele tá, o anelzinho tá lá nas chamas e começa a crescer a chama, o fogo começa a ficar muito forte, né? Então vai ficar muito quente o ambiente e o ouro ele começa a receber a energia, né, em forma de fogo das chamas. Então ele começa aqui, cadê? Ele começa a aquecer aqui, aquece, 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 né? E chega nesse ponto aqui. Deu, aqui roxo vai ficar melhor. Aqui, chega nesse ponto aqui. Aqui é o ponto de fusão dele, né? A gente sabe que no ponto de fusão vai ter o sólido mais o líquido. Então, a partir daqui, o ouro ele já pode ficar, ele pode, vamos supor que seja um anelzinho lá, né? Então, a partir daqui, ele já pode ter uma coisa mais ou menos assim, né? Aqui vira um líquido do ouro e metade do anel aqui, né? No caso. Aqui ele já pode, a partir dessa temperatura, ele pode ter ficado sólido, derretido um tanto, e depois voltado. E aqui, ó, eu coloquei também aqui, nesse ponto aqui de cima, ó, eu não especifiquei o ponto de ebulição porque não fala, então não é interessante para a gente. Então, vamos supor que ainda continue aqui, tá? Mas vamos analisar nessa parte aqui, que é onde chega no ponto de fusão do rubi, mas ainda olhando para o ouro. O ouro, nessa parte aqui, ele pode ter ficado líquido, então o ouro ele pode ter ficado líquido, mudado de forma, só que depois que acabou o incêndio, né, a chama que mantinha ele em líquido, ele perde energia também para o ambiente, né, e volta a ficar sólido, só que daí ele já está todo amorfo, né, todo derretido, né, todo zoado, beleza? Só que por que a gente fala, então, que foi no intervalo entre o ponto de fusão do ouro e um pouco menor que o ponto de fusão do rubi? Porque o rubi, ele continua intacto. Aqui, vamos supor, se a gente chega nesse caso aqui, a gente está olhando agora para o rubi, até eu vou mudar aqui. Esse verde estranho aqui. Então a gente está aqui, ó, no rubi, tá? Então, o rubi está lá o rubi, ele está no anelzinho lá, então ele começa a receber energia, então ele vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando de energia, a temperatura, consequentemente, vai aumentando, né? E só que ele fala lá, né? Ele mantém o seu formato original.
Se ele manter o estado, o formato original, ele não pode ter ficado aqui, certo? Porque aqui a gente vai ter sólido mais líquido. Mais líquido. E ele está no estado original, ou seja, ele não sofreu uma alteração na sua estrutura, né? Na sua estrutura sólida. Então, ele pode ter chegado perto do ponto de fusão, mas não chegou. Então, por isso que a gente fala, né? Que é aqui uma simbologia matemática da coisa, né? Mas essa 5 então, é mais isso aqui, ó. Tá nesse intervalo. Por isso que eu coloquei nesse intervalo aqui de temperatura. É entre o ponto de fusão do ouro e quase o ponto de fusão da rubi. Essa foi a monitoria de hoje. Se você gostou, deixa seu curtir e compartilhe com seus colegas. Surgiu alguma dúvida? Deixe pra gente aqui nos comentários embaixo. E também não esqueça de acompanhar a nossa ONG nas redes sociais.